Olá, meu nome é Ana Clara, sou residente de pediatria do Hospital Infantil João Paulo II e estou agora no estágio do CTI-NEO do Hospital Júlia Kubitschek e vou apresentar hoje um pouquinho sobre bilirrubina transcutânea em prematuros. O artigo escolhido foi esse que tem o título de bilirrubina transcutânea versus a bilirrubina sérica total em prematuros, de junho de 2021. O número de encefalopatia aguda e crônica pela hiperbilirrubinemia indireta, ele caiu significativamente no Canadá e Estados Unidos, muito devido a uma adoção, tanto da Academia Americana de Pediatria quanto da Sociedade de Pediatria Canadense, de coletar de rotina uma bilir sérica total nos recém-nascidos, nascidos com mais de 35 semanas antes da alta hospitalar, e entre também os prematuros nascidos entre 24 e 35 semanas de gestação. A coleta do nível sérico de bilirrubina, que eu coloquei nos slides como BT, ela é mais dolorosa e demorada, além também de aumentar o risco de anemia e infecção em prematuros. E hoje existe a bilirrubina transcutânea, que principalmente bebês termos, e próximo do termo, ela tem ganhado uma relevância clínica, porque ela consegue reduzir o número de coletas de sangue, principalmente quando está abaixo de 14 miligramas por decilitro o nível sérico. E só que essa acurácia em prematuros ela ainda não está muito bem estabelecida. Então, o objetivo do estudo foi avaliar a concordância entre a mensuração da bilirrubina total sérica com a bilirrubina transcutânea, através desses Limits of Agreement, que é o LOA, entre os pré-termos nascidos entre 24 a 35, mais 6/7 semanas de gestação. Então, foi uma coorte prospectiva multicêntrica em 3 centros em Ontário, entre setembro de 2016 a junho de 2018, e os pacientes elegíveis foram os prematuros nascidos com 24 a 35 mais 6 semanas, e os critérios de inclusão foi hidróxise fetal, malformação congênita, infecção, púrpura e infecção difusa da pele, porque isso ia atrapalhar na aferição da bilir transcutânea. E como que é feita, então, essa aferição? Ela é aferida na glabela, na testa e no externo, e aí dentro de 15 minutos era coletada também uma bilirrubina sérica, e o aparelho utilizado foi esse JM-105. E o desfecho primário do estudo era avaliar a concordância entre a bilirrubina transcutânea e a bilirrubina sérica. E para isso a comparação foi antes e durante da foto, de acordo com o sítio anatômico, se foi feita na glabela no externo, a etnia do recém-nascido, que de acordo com a da mãe, e também foi estratificado por idade gestacional. E então, de 344 prematuros, 296 eles receberam pelo menos uma aferição de bilirrubina transcutânea, e de acordo com a tabela 1, as características, a média da idade gestacional foi 31 semanas, um peso de 1,500, a maioria foi de sexo masculino. Também classificaram como o tipo de parto, se foi cesárea, vaginal, a etnicidade materna, porque isso pode influenciar um pouquinho no tom da pele e talvez na aferição da bilir. E também eles utilizaram um ponto de corte, de acordo com o Maisel, da bilirrubina sérica, que eles utilizam 1 milimol por litro, e a gente está acostumado a miligrama por decilitro. E para fazer essa conversão é só dividir o milimol por 17,1. Então, eles utilizaram os critérios das crianças, foram de mensuração da bilir transcutânea. Antes da iniciação da foto foram 172, depois foram 684, então foi muito mais aferido após o início da foto do que antes. E aí foi utilizado esse ponto de corte de mais de 100 milimol por litro nos recém-nascidos entre 29 e 32 e maior que 170, que é dos de 33 a 35. Então, para a gente entender como foi feita a análise, eles utilizaram esse Blunt-Altman plots, que são gráficos que eles comparam dois eixos de medidas parecidas. Então, era nesse eixo a bilir transcutânea menos a bilir sérica, para ver a diferença, e aqui é a média entre as duas. E disso tem um ponto zero, que seria uma diferença zero que a gente quer, porque a gente quer que a bilirrubina transcutânea seja muito próximo
da sérica para a gente ter, para confiar no método, né? E através da média que foi feita entre a transcutânea da sérica, cria-se dois desvios padrões acima, uma linha em cima e embaixo, que é chamada de LOA. Então, dentro desses quadradinhos, desses dois pontos, tem todas essas bolinhas que são as medidas mesmo da BILI de cada uma para a gente fazer a comparação. Então, da média geral, entre todos os 296 bebês, a diferença da bilirrubina transcutânea da total foi de mais ou menos 1,4 mg por decilitro. Então, a transcutânea, ela subestimou a total em 650 ferições e superestimou em 206. Só que quando a gente avaliando aqui, antes de iniciar a foto, a gente percebe que a média está muito próxima do ponto zero. Então, entre todos os RNs, a média da diferença entre a transcutânea da total combinada do externo e da glabela foi menor antes de iniciar a foto, que foi uma diferença de 0,1 só, 0,1 mg por decilitro. Já que após receber a foto, que foi a grande maioria das aferições, no total de 252, a maioria recebeu e a média foi mais ou menos de 29 horas de idade gestacional, e a média após a foto foi maior, que foi uma diferença de 1,8 mg entre uma e outra. E a bilirrubina transcutânea, ela superestimou a bilirrubina total sérica em 57% das medidas antes da foto e ela subestimou em 84,4% após. E também eles compararam de acordo com a idade gestacional através dessa tabela que mostra todos em comparação de todos entre nascidos entre 24 e 35, daqueles nascidos de 24 a 28, sendo que nesses dois casos a gente só conseguiu avaliar durante a foto, não tem poucas medidas antes de iniciar a foto, então acaba que essa classe ficou um pouco prejudicada, porque a gente viu que antes da foto ela foi muito melhor. E os nascidos entre 29 e 32, aí avaliava, né, tanto na testa quanto no externo, e os nascidos entre 33 e 35, então foram essas três subcategorias, e aí a gente consegue perceber que a partir quando mais próximo do termo, menor foi essa diferença. Então, os prematuros, ele tem uma diferença de menos 1,8, entre 29 e 32, menos 1,5, e entre 33 e 35, 0,9. E além disso, né, como a gente está vendo, comparando dois métodos, a gente consegue ver que a sensibilidade dos nenéns nascidos entre 33 e 35 semanas, ela é maior, assim como a especificidade também. E o valor preditivo positivo é maior entre 29 e 32 e maior do valor preditivo negativo nos nascidos entre 33 e 35 semanas. Então, antes da foto, a bilirrubina transcutânea ferida ela foi razoavelmente acurada da bilirrubina total sérica, principalmente entre 33 e 35 semanas, que tiveram resultados melhores do que 33 semanas. E aí, como eu expliquei que teve uma limitação, que tiveram poucos dados antes da foto dos prematuros entre 24 e 28 semanas. A etnicidade materna pareceu não interferir na aferição e não teve uma diferença aplicável se foi comparando entre a glabela e o externo, só que depois da foto, a diferença da glabela em comparação ao externo foi menor. Possível explicação é o uso da proteção ocular, que aí essa pele exposta, né, à foto, como ela vai estar coberta, na hora que a gente avalia a bili transcutânea ali naquela área, vai estar mais parecida com a sérica. Então, ainda na discussão, o artigo coloca como a utilização da transcutânea útil no rastreio da hiperbilirrubinemia em pré-termos de baixo risco, nascidos entre 33 e 35 semanas antes do início da foto, utilizar com cautela nos prematuros nascidos entre 29 e 33 semanas, porque a gente sabe que o limiar da bilirrubina sérica é mais próximo do limiar de tratamento. Então, nesses bebês, a gente fica com medo de aferir a transcutânea, ela está menor do que realmente está, e aí não começar a foto por isso.
e não deve ser utilizado depois do início da foto, porque perde parâmetro. E os próximos estudos que ele sugerem é tentar aferir a bilirrubina transcutânea em locais com cobertura da pele durante a foto, que talvez isso traga algum benefício. E eu coloquei essa foto aqui desse bebê dormindo, porque eu coloquei um trechinho do artigo que fala que, além dessa coleta da bilirrubina sérica ser um procedimento doloroso, várias amostras que precisam ser coletadas podem contribuir para a anemia. E aproximadamente meio ml de sangue foi preciso para avaliar a bilirrubina sérica desses prematuros. E no estudo foi mais ou menos, durante o tratamento, 7 aferições. Então, eles perderam 3,5 ml de sangue. Então, essa forma de utilizar a bilirrubina transcutânea, ela pode reduzir as amostras de sangue coletadas nesses bebês, principalmente nos prematuros tardios, né? Prematuros tardios. Então, como conclusão que o estudo coloca, que entre os pré-termos nascidos entre 33 a 35 semanas, a bilirrubina transcutânea ela oferece um método não invasivo e imediato do rastreio da hiperbilirrubinemia antes da fototerapia, o uso com cautela com recém-nascidos nascidos com menos de 33 semanas, quando os níveis de bilirrubina sérica são próximos do limiar de tratamento com a fototerapia. E é notável, né, a subestimação dos níveis séricos de bilirrubina através da bilirrubinometria transcutânea após o início da fototerapia. Então é isso.